Boa tarde a todos. Continuando nosso ciclo de palestras, agora vamos começar a palestra ministrada pela Ana Paula Tremula Galvez. Perdão. A palestra com o título Os Fractais e o Método Box Counting. A professora graduada na Unesp, Bilce, né? Fez mestrado aqui também, doutorado pela Universidade de São Paulo, USP, fez um pós-doutorado também no Instituto de Ciências de Matemáticas e Computação, ICMC. Agora, vou passar a palavra à professora. Seja muito bem-vinda a toda a sua. Obrigado, José. Então, vamos lá, gente. Como ele falou, né, eu sou ex-aluna aí do Bilce, né, ex-orientando da Gorete. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui. Sou professora da Universidade Federal de Uberlândia. Vou falar um pouquinho para vocês de um tema, assim, bem tranquilo, né? Minha palestra eu pensei um pouquinho bem voltada para graduação, por início de graduação, alguma coisa mais geométrica que vocês consigam acompanhar bem. Bom, vou falar sobre esses fractais e o método box count. Bom, vamos lá. Então, para começar, vou fazer só um panorama mais histórico, para vocês entenderem um contexto mais geral. Então, alguns conhecimentos geométricos, eles vêm desde os tempos antigos, os povos egípcios, os babilônicos e os outros povos. Eles já tinham obtido, empiricamente, conceitos como a área, teorema de Pitágoras e outros conceitos. Mas aí, com mudanças políticas, os gregos acabaram ascendendo como uma nação um pouco mais forte. E começou em um período onde existia uma maior preocupação com a formalização dessa geometria. Ou seja, moldar essa geometria por meio de um raciocínio mais dedutivo. Então, alguns matemáticos nessa busca, eles acabaram se deslocando para o Egito para estudar a geometria egípcia e formalizá-la. Por exemplo, o Tales de Mileto, o Pitágoras e outros estudiosos da época. Mas foi só com Euclides, por volta de 300 a.C., que essa geometria começou a ser tratada como uma ciência, dando início, então, à geometria euclidiana. Então, por meio da coleção, da sua coleção Os Elementos, que continha 13 livros, o Euclides ele adquiriu alguns conhecimentos da geometria que já existiam na época e provou, utilizando, né, os 5 postulados famosos, resultados que deram início à geometria euclidiana, que é a geometria que a gente estuda na escola até hoje. Bom, e esses conhecimentos geométricos que o Euclides construiu, por muito tempo eles foram considerados a ciência que melhor descrevia tudo, inclusive a natureza. E aí, com o tempo, foram surgindo algumas dúvidas. Se ele escreve tão bem assim a natureza, como é que a gente define figuras geométricas um pouco mais complexas? Por exemplo, uma samambaia, uma nuvem, né? E foi daí que abriu o caminho para outras geometrias, dentre as quais a geometria fractal, que é o foco aqui, um pouquinho do que a gente vai estudar. A geometria fractal ela veio da necessidade de estudar conjuntos mais irregulares, tá? Para ser considerado só pela geometria euclidiana simples, que são chamados fractais. Bom, então dessa forma, precisou fazer o quê? Desenvolver uma nova teoria. Só aquelas técnicas, né, e cálculos feitos pela geometria clássica não eram mais suficientes. E foi daí que foi se construindo, então, a geometria fractal. Qual vai ser o nosso interesse nessa apresentação específica? Eu vou apresentar com detalhes uma ferramenta da geometria fractal, que é a dimensão, tá? Uma forma de calcular essa dimensão fractal. Bom, mas antes, então, de falar da dimensão, eu vou apresentar bem brevemente para vocês o que são esses fractais, né? Bom, fractal, o termo fractal, ele surgiu com esse senhorzinho simpático aí, o Benoit Mandelbrot, em 75. Ele, nasceu em 24, morreu em 2010, né? Então, a gente pode ver que é uma teoria relativamente recente. O termo fractal, né, de onde surgiu? Ele vem do latim fractare, do verbo frangere, acho que é isso, que significa quebrar, né? Não sei falar latim, não. Bom, o que aconteceu?
O Mandelbrot, ele se dedicou ao estudo de algumas questões de diversas ordens. Por exemplo, questões de ordem natural, como as enchentes do Rio Nilo. Questões de ordens não naturais, como, por exemplo, irregularidades em processos gráficos gerados por computador. E a ideia dele era estudar possibilidades de raciocínio diferentes do que aquele simples básico que ele tinha aprendido nas escolas de matemática, né, da época. E com isso ele acabou descobrindo certas regularidades presentes nos movimentos irregulares desses fenômenos naturais. E, juntando todo o seu trabalho, foi que ele elaborou o que conhecemos hoje como a geometria fractal, né? Então, ele é o pai da geometria fractal. Bom, alguns exemplos de fractais no cotidiano, só para que vocês tenham uma ideia, né, do que são esses fractais que a gente trabalha um pouquinho. Isso aqui, essa primeira frase é uma coisa minha. Como eu bato o olho numa figura e penso em fractal? Como a autossimilaridade, uma figura que é autossimilar. O que isso quer dizer? Quando eu consigo pegar cópias, né? Tirar ali um print de um pedacinho da figura e ter cópias parecidas com a cópia de um todo, né? Um pedacinho com cópia de um todo. Por exemplo, uma samambaia. Até tentei achar uma samambaia mesmo, uma folha para trazer aqui, mas não tinha ninguém aqui ao redor que tinha essa bendita samambaia. Então, eu peguei um desenho mesmo. Então, aqui, ó, se eu pegar a folha toda da samambaia, se eu pegar esse pedacinho da samambaia e der um zoom, eu vou ter essa segunda figura aqui. Vocês podem perceber que esse pedaço, ele é uma cópia do maior. Se fosse numa samambaia, né, numa folha bonitinha na natureza, não necessariamente elas seriam idênticas essa cópia, mas seriam muito parecidas. Isso já marca a autossimilaridade desses objetos que a gente considera como fractal. Eu posso fazer isso, ó, com várias iterações, com vários processos. Posso vir aqui na segunda imagem, cortar um pedacinho, ampliar, fazer um zoom, que eu vou ter uma cópia também muito parecida com a inicial. E assim por diante. Então, essa autossimilaridade, ela continua através de várias escalas, como está mostrando a figura aqui. Bem? Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo. O que não seria, né, esse autossimilar? Por exemplo, peguei um exemplo bem bobo, mas bem básico para entender. Uma pessoa, né? Se eu pegar, por exemplo, o braço da pessoa, ele não é uma cópia menor da pessoa toda. Seria muito até estranho, né? Essa imagem, como aconteceria. Mas só para entender o conceito de similaridade. Então, uma pessoa, por exemplo, não é um fractal, porque não é autossimilar. Um outro exemplo que a gente tem na natureza, por exemplo, as cadeias de montanhas, né? As cadeias de montanhas, uma cadeia de montanha é uma grande montanha, sobre as quais eu tenho montes pequenos aqui, ó, no topo dessas grandes montanhas, que se parecem com a montanha toda. E sobre esses topos eu tenho outros montes menores que se parecem com a montanha toda. Não são idênticos, mas são parecidos. Então, eu também tenho essa cópia, né, essa autossimilaridade nas montanhas, por exemplo. E um outro exemplo bem clássico é esse brócolis romanesco que a gente fala. Qualquer brócolis daria certo, Ana Paula? Sim, a gente pega o romanesco porque você consegue visualizar melhor. Esse brócolis formado por essas espiraizinhas verdes aí. Então, se eu pegar um pedacinho dele e ampliar, ó, eu tenho a mesma espiral verde aqui. Se eu pegar um pedacinho aqui nessa espiral verde e ampliar, vou ter outra espiral verde e assim por diante. Então, isso caracteriza, né? Estou falando geometricamente, o que a gente considera como fractais. Outros exemplos bem legais de fractais, né? A gente tem fractal aqui, ó, raiz de árvore, os percursos de rios, árvores, o sistema neural, a parte do sistema cardiovascular. Esse em particular eu acho bem legal, bem interessante. Por quê? É uma forma ramificada, que você pegar um pedacinho, tem outra ramificação, se eu pegar outro pedaço, outra ramificação, né? Então, são exemplos aqui de fractais, né, que a gente tem no dia a dia, na natureza, tudo mais. Bom, aí vocês vão perguntar, qual que é a definição formal de fractal? Não tem. Tem vários livros, cada um define de um jeito. Tem gente que envolve umas definições de dimensão topológica, que envolve muita topologia. Tem gente que envolve noção de dimensão indutiva pequena, tem um monte de coisa, mas várias definições diferentes. Então, assim, não existe uma definição formal para o termo fractal. O que a gente sabe é
que se um objeto possui essas 3 características que eu vou apresentar para vocês, ele é considerado um fractal. Então, a primeira característica, a autossimilaridade, que é o que eu estava falando, ela apresenta sempre o mesmo aspecto visual, qualquer escala que seja ampliada ou reduzida. Ou seja, se parte de uma figura vai se assemelhar à figura vista como um todo, que é o que a gente estava fazendo. O complexidade infinita, o que isso quer dizer? Eles são formados por processos recursivos aplicados indefinidamente, que é o que eu estava falando. Cortei um pedacinho, ampliei. Daquele pedacinho eu posso cortar outro e ampliar, daquele outro e ampliar. Quanto maior for o número de iterações desse processo, mais detalhes a gente consegue apresentar. E, em vários casos, a gente nunca chega ao fim das iterações. E a dimensão fracionada. Dimensão fractal de vários desses objetos, ela não é um número inteiro. O nosso interesse vai ser trabalhar com a parte da dimensão de um fractal, calcular essa parte de dimensão, bem geometricamente. Essa é a ideia do trabalho, desse trabalho, né? Bom, em geral, esses fractais, eles tornam-se figuras com grande beleza e complexidade. O pessoal da artes, por exemplo, adora usar fractal. Muitos matemáticos ao longo da história, por exemplo, o Cantor, Peano, Sierpinski, Foucault, e entre outros, eles estudaram algumas figuras que elas acabavam não se enquadrando nas definições da geometria euclidiana da época. E aí, sabe como o pessoal chamou essas figuras? De monstros matemáticos, né? E depois, com os estudos do Mandelbrot, esses monstros matemáticos passaram a ser chamados dos fractais clássicos. Então, o que eu vou fazer agora aqui com vocês? Vou apresentar a construção de alguns fractais clássicos, na verdade só de 3, né, pelo tempo que a gente tem. Só para vocês entenderem o processo de iteração, dessa complexidade infinita, processo de autossimilaridade, tá? E eu peguei esses 3 específicos para depois usar mais na frente. Pelo menos a construção a gente já vai ver agora. Bom, deixa eu vir aqui, vou passar. O primeiro que eu vou falar para vocês é o conjunto de Cantor. Deixa eu falar na figura que fica mais fácil. Conjunto de Cantor, eu vou pegar um segmento de medida de uma unidade. Depois, o que eu vou fazer com esse segmento? Eu vou repartir ele em 3 outros segmentos de mesmo tamanho, né, mesmo comprimento, ou seja, e vou retirar o do meio. Então, vai sobrar só um do canto, que vai de 0 a 1/3, e o outro que vai de 2/3 a 1. Esses 2 que sobraram, vou fazer o mesmo processo. Vou dividir em 3 partes iguais, mesmo tamanho, e vou retirar o pedaço do meio. Então, vão sobrar esses outros pedacinhos aqui. Faço a mesma coisa com cada um deles. Dividir em 3 e retiro do meio, e assim por diante. Tentei fazer aqui no GeoGebra para enxergar um pouco melhor, ó, nesse processo. Então, a gente tem um segmento. Esse segmento eu vou repartir, né, em 3 e tirar o do meio. O próximo processo, vou repartir em 3 e tirar o do meio. Cada um vou dividir em 3 e tirar o do meio. E assim por diante, tá? Então, esse é o processo construtivo aí do nosso conjunto de Cantor. Bom, outro dos fractais clássicos, né? Outro, triângulo de Sierpinski. Isso aqui é um clássico. Um monte de gente usa esse triângulo de Sierpinski. Como que ele é obtido? Eu vou pegar um triângulo equilátero, todo preenchido. Vou pegar o ponto médio aqui, a metade de cada um dos lados desse triângulo. Vou ligar por segmentos. Então, isso vai me formar 4 triângulos. E o que eu vou fazer? Vou retirar esse do meio. Bom, qual o processo seguinte? O mesmo. Pego esses 3 triângulos daqui da ponta que sobraram, divido no meio, traço aqui o novo triângulo, né? Aqui no meio e retiro ele. Vou fazer isso por indefinidamente processos de iterações aí que eu consegui. Então, só aqui, ó, para vocês visualizarem. Tá conseguindo essa visualização do ir e voltar? Porque às vezes eu vou rápido, né? Vai e volta para o GeoGebra. Tá aparecendo? Tranquilo? Tá aparecendo, Ana. Vamos lá. Então, aqui, tenho lá o triângulo equilátero. O que a gente faz? Vou fazer a primeira iteração, dividir no meio e ranqueio o pedacinho de dentro. Vou fazer o mesmo processo com os 3 aqui da ponta que sobraram. Vou dividir e arrancar o de dentro. Todos esses aqui que sobraram pretinhos, vou fazer o mesmo processo. Vou dividir no meio e tirar o triângulo central. E assim por diante. Então, a gente vai tendo uma figura cada vez mais bonitinha aí. Esse seria o processo do nosso triângulo Sierpinski. Aqui eu fiz até a 5ª iteração. Bom, mais uma figura
depois a gente vai usar um pouquinho mais à frente, é a curva de Koch. Como é que eu faço essa curvinha de Koch aqui? Então, eu vou pegar um segmento, vou dividir ele em 3 partes também iguais, e eu vou fazer o seguinte, tirar do meio, e no lugar dela, eu vou construir como se fosse um triângulo equilátero aqui, só que só as laterais de cima, e cada uma das medidas dessas laterais do triângulo vão ser as mesmas dos segmentos que sobraram aqui embaixo. O próximo processo, então eu tenho 4 segmentos agora, para cada um deles eu vou fazer a mesma ideia. Vou dividir em 3, vou tirar o do meio, e no lugar dele vou construir 2 laterais de um triângulo equilátero com a mesma medida desses 2 pedaços de baixo que sobraram, e assim por diante. Então aqui, só para ver um GeoGebra, que fica mais bonitinho. Ó, esse daqui eu até consegui fazer uma iteração, nos outros eu não consegui, porque eu não sei mexer tão bem assim, né? Então, a gente dividi mais uma vez, mais uma, mais uma, mais uma. Tá vendo? Ele vai ficando cada vez mais bonitinha a curva de Koch. Presta atenção nessa curva, que eu vou precisar dela daqui a pouco. Vamos lá, então. Bom, esses são alguns dos fractais, né? Que eram considerados antigamente como monstros matemáticos e hoje fractais clássicos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho com a noção da dimensão, tá? Alguns fractais, na verdade, eles são mais complexos do que outros. Então, fica muito importante, assim, obter uma característica para descrever esses fractais e comparar. Então, a dimensão fractal, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho, é uma delas. Primeiro, então, na geometria euclidiana, qual que é a diferença, né? Dessa dimensão fracionária fractal para essa dimensão da geometria euclidiana. Na geometria euclidiana, o conceito de dimensão ele vai caracterizar o espaço onde uma forma está inserida e ele é dada por número inteiro. Né? Então, a gente sabe que um segmento tem dimensão 1, um plano tem dimensão 2, um sólido tem dimensão 13 e assim por diante. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Vamos supor que eu quero medir o comprimento de uma linha costeira, com todas as imperfeições que ele tem. Então, um jeito legal de fazer isso, por exemplo, seria tirar uma foto ali de um satélite. E aí eu conseguiria considerar uma certa escala e obter um determinado valor para a medida aí do comprimento dessa linha costeira. Bom, mas se essa foto fosse tirada agora de um helicóptero, baixar um pouquinho mais, se eu tirasse ali de um helicóptero, essas irregularidades da costa elas seriam um pouco mais visíveis. Então, eu teria uma escala inferior à anterior e vou obter um valor maior para esse comprimento. Se eu melhorar um pouco mais isso, se eu considerar minha escala agora os passos, vou dando passos em torno dessa costa, vou dando passos e cada passo vai ser uma escala. Ou seja, eu vou estar trabalhando com uma escala um pouco menor e o valor desse comprimento vai ser maior. Bom, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer essa ideia? E se eu quiser considerar cada vez mais particularidades dali onde eu estou trabalhando? E se eu quiser considerar, por exemplo, o contorno de rocha junto com o que eu estou fazendo? O que eu posso usar, né, nesse processo indefinidamente, com escala sempre menor, obtendo um valor maior? O que eu posso usar para medir isso? É daí que vem a noção dessa dimensão fractal, que a gente vai apresentar um dos métodos de cálculo dela aqui. Ela permite traduzir melhor essa rugosidade, essa irregularidade de objeto, e diferente da geometria euclidiana, não necessariamente uma quantidade inteira. Na maioria dos casos, não é. Ela pode ser uma fração simples, pode ser um número racional, tá? A dimensão fractal, ela vai representar o grau de ocupação desse objeto no espaço e vai surgir como uma alternativa de medição. Então, assim, a gente consegue obter um grau de complexidade de uma forma. Essa é a diferença dela, né, para a dimensão que a gente trabalhava lá na euclidiana. Vou tentar fazer o seguinte, vou tentar dar uma noção intuitiva do cálculo dessa dimensão, explorando objetos através da subdivisão dele, só para a gente começar a entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, se eu pegar a dimensão 1, vou considerar um segmento de reta, vou dividir ele em 4 partes geometricamente iguais. Então, cada uma dessas partes, ela vai ser igual ao segmento original multiplicado por 1/4. Tudo bem? Bom, se eu fizer esse mesmo processo, só que com quadrado,
eu pegar as laterais do quadrado e dividir em 4 partes geometricamente iguais. Então, eu posso dizer, eu vou ter, 4, 8, 12, 16 quadradinhos. Se eu pegar um deles, eu posso dizer que cada partezinha dessa, ela é igual ao segmento original multiplicado por qual fator? 1 sobre 16. Se eu fizer a mesma ideia com o cubo, o que vai acontecer? Esse cubo aqui, então, vou ter 4, 8, 12, 16. 16 vezes 4, 64 cubinhos, né? Então, eu posso dizer que cada pedacinho desse, ele é multiplicado, ele é igual ao segmento original multiplicado de 1 sobre 64, que seria 4 ao cubo. Bom, aqui eu escolhi um fator de redução, que a gente chama, né? Um quarto, mas poderia ter usado qualquer outro valor, né? Que o raciocínio seria o mesmo. Então, se eu denotar por N o número de partes que esse objeto foi dividido, e por R esse fator de redução aqui, o expoente que aparece no denominador da fração aqui, o que vai acontecer? Vai ser a nossa dimensão. Observa aqui de novo, quando eu dividi o segmento, deu 1 quarto. Quando eu dividi o quadradinho, deu 1 sobre 4 ao quadrado. A dimensão do quadrado é 2. Quando eu dividi aqui o cubo, 1 sobre 4 ao cubo. A dimensão do cubo é 3. Então, eu consigo generalizar, aqui, coloquei os 3. Eu consigo uma generalização, né? Como N igual a 1 sobre R, que é o fator de redução, elevado a D, onde D é a dimensão. Então, como é que eu vou achar a dimensão fazendo dessa maneira intuitiva? Vou aplicar aqui, para tombar esse expoente, a função logaritmo. Então, tombei o expoente. Então, a dimensão vai ser dada por log de N sobre log de 1 sobre R. N é o número de quadradinhos ali, que eu vou usar para cobrir, e 1 sobre R, o R é o fator aí de redução que eu tenho em questão. Bom, essa é a ideia de uma maneira intuitiva, né? Então, vamos lá. Vamos olhar, então, de uma maneira um pouco mais geral. Tem várias formas de calcular a dimensão. Eu vou apresentar para vocês um dos métodos, o método box count. Bom, por que eu vou apresentar esse método? Esse método é o que o pessoal gosta mais de utilizar na prática. Por quê? Pela facilidade geométrica desse método, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Esse método, na verdade, ele consiste em relacionar o seguinte: a medida dos lados de uma figura com a quantidade de caixas. O que são essas caixas? Quadradinhos de lados que eu vou medir 1 sobre R elevado a N, que vão sobrepor essa figura. Então, é como se eu fosse cobrir aqui, quadricular a figura, e aí tudo vai depender do tamanho do lado desses quadradinhos que eu vou pegar e da quantidade de quadradinhos que eu vou precisar para cobrir ela. Basicamente, o método box count vai consistir nisso, nessa ideia. O que a gente pode observar nessas duas figuras aqui, na figura à esquerda, eu diminuí um pouquinho o tamanho desses quadradinhos. Então, eu precisei de mais quadrados para cobrir a mesma figura, tá? Bom, uma pergunta que vem agora, né, em mente. Por que eu preciso desse conceito de dimensão, né? O que ele vai me ajudar? O que ele é útil? Por que eu não uso só os conceitos de dimensão da ideia, por exemplo, de comprimento e de área? Por que eu não posso aplicar essas mesmas noções para a maioria dos fractais? O que muda, né? O que eles têm de diferente? Vamos tentar dar uma ideia bem geral aqui. Para isso, eu vou usar a curva de Koch, que eu mostrei para vocês como era obtida anteriormente. Bom, pensa comigo aqui. Qual que é a extensão da curva de Koch? Poderia ser uma pergunta que a gente pode fazer essa pergunta, né? Pela construção dela, lembra? Divido em 3 pedaços, tiro um, construo um triângulo, né? Do mesmo tamanho das bases que sobraram. Esses pedacinhos, divide em 3, tiro do meio e constrói o triângulo, e assim por diante. Pelo processo construtivo, esse comprimento, né, sempre vai aumentar à medida que aumenta as iterações. Então, a gente poderia dizer que ele tem um comprimento infinito. Ué, porque vai sempre aumentar, nunca vai parar de aumentar pedaços aí nessa curva. Ele só cresce. Isso é um pouco estranho, até parece, mas pelo método construtivo a gente podia falar que esse comprimento era infinito. Isso é até bem interessante, mas ele não é muito útil. Por quê? Se eu quiser descrever esse objeto de forma mais qualificada,
fazer algumas contas com ele, por exemplo, essa ideia do comprimento infinito não vai me ajudar muito. Bom, então vamos pensar na área. O que seria a área dessa curva de Koch? Bom, a área é zero. Por quê? Porque a curva ela é construída por vários segmentos que são unidimensionais, então a área desse bonitão aí seria zero. Bom, mas então quer dizer que eu estou trabalhando com um objeto concreto, né, um fractal, que aparentemente, se eu olhar, por exemplo, essa iteração em Pará, parece que ele tem um comprimento finito, mas não, olhando para o processo dele é infinito. Se eu olhar para o processo infinitamente, aí ele vai chegar até a cobrir pedacinhos, então eu vou ser enganada achando que ele pode ter uma área, mas ele não tem, porque ele é formado por segmentos, né, que são unidimensionais, essa área vai ser zero. Então, como é que eu vou conseguir medir melhor, dar características melhores para essa figura, se eu não consigo falar muito bem de comprimento e área para ele? E é por isso, então, que surge esse conceito de tipo diferente de dimensão, né? E é por isso que a gente precisa pensar na dimensão certa para que a gente consiga falar sobre comprimento, área, do tamanho ou outra coisa qualquer. E, portanto, é isso que a dimensão, no caso pelo método box counting, que é o que a gente vai especificar, vai fazer. Ela vai dizer qual é a dimensão que nos permitirá pensar em como falar de tamanho, né? Em um certo sentido, desses tipos de figuras que são irregulares, né? Que não tem um padrão, alguma coisa nesse sentido. Então, qual a ideia, né? Que eu tive para pensar nesse trabalho? Essa ideia de dimensão, ela é bem extensa, envolve muita teoria por trás. A ideia aqui desse trabalho, dessa palestra, é tentar mostrar para vocês como é o processo dessa cálculo da dimensão envolvendo esse método box count. Como é feito isso na prática, usando geometria e visualizando, tá? Minha ideia não vai ser generalizar a fórmula. A gente vai conseguir ter um raciocínio lógico para descobrir o que será essa fórmula, mas a demonstração formal em si eu vou precisar de outras teorias, como espaço métrico, um pouquinho de topologia, para conseguir demonstrar efetivamente. A ideia aqui da palestra, pelo tempo que a gente tem, é falar mais da parte da geometria envolvendo esse método. Bom, o que eu vou fazer? Vou começar bem devagar, para entender melhor o método. Vou começar com segmento de reta, com quadradinho, depois vou aplicar alguns fractais que a gente viu, depois vou fazer o círculo, então bem devagar, para entender mesmo o processo geométrico do método. Vamos começar então com o segmento, tá? Por simplicidade, eu vou considerar o comprimento dele igual a uma unidade, só para facilitar a visualização de vocês das caixas aí que a gente vai cobrir. O que a gente tem que ficar atento sempre no método box count? Duas coisinhas. A medida do lado da caixa, que eu vou pegar, dos quadradinhos, que eu vou denotar por R, e o número de caixas que eu vou precisar para cobrir toda a minha figura, que eu vou denotar por N de R. É isso que a gente vai ficar atento em qualquer figura geométrica que eu vou calcular a dimensão daqui para frente. Bom, então vamos lá. Fiz algumas figuras aqui para ajudar. Então, tem um segmentinho, vou supor que ele tem tamanho 1. Então, primeira iteração, se eu pegar uma caixa, um quadradinho de lado medindo 1, isso é o R, a medida do lado. Como o segmento tem tamanho 1, eu vou precisar de quantos quadradinhos para cobrir ele? Um só. Beleza? Agora, vamos melhorar um pouquinho. Se eu pegar caixas, quadradinhos de lado agora, medindo meio. Então, um R é a medida do lado. Quantos quadradinhos, quantas caixas, que a gente chama, eu vou precisar para cobrir todo esse segmento? 2. Vamos lá. E se eu pegar agora caixinhas, quadradinhos, de lado medindo 1/4? Quantos eu preciso, quantidade mínima que a gente fala, né? Que eu preciso para cobrir esse segmento? Bom, de 4. E se eu pegar quadradinhos, caixinhas, de lado 1/8? Quantas eu vou precisar para cobrir esse segmento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, fazendo uma tabelinha, só aqui, com todos os valores, e assim continuando, né, o mesmo processo, uma pergunta é, como é que eu posso escrever uma expressão que relacione R com N de R? Que relacione a medida das laterais dessas caixas com a quantidade de caixa que eu preciso para cobrir minha figura. Bom, observando pela tabela, posso falar que nesse caso,
o número de caixas que eu preciso para cobrir é 1 sobre R, onde R é o tamanho do lado das caixas, os quadradinhos, que é a mesma coisa que 1 sobre R elevado a 1. Vamos ver se está certo? Ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, R igual a meio e o N igual a 2. Se eu substituir na fórmula 1 dividido por meio, vai ser igual a 2, então tá ok em cada um dos passos. Observem que esse expoente 1 aqui, ele tem a ver, a gente vai ver isso, verificar isso com os outros casos que a gente vai construir, que ele tem a ver com a dimensão do objeto que eu estou trabalhando. Como eu estou trabalhando com segmento, então o expoente aqui vai dar a dimensão dele, que no caso é 1. Vamos fazer a mesma análise, só que agora envolvendo um quadrado, tá? Por simplicidade também, depois eu faço jeitos mais gerais. Por simplicidade, só para que vocês visualizem mais facilmente, eu vou pegar esse quadradinho com lados medindo uma unidade. Considerar ele todo preenchido, tá? Tudo fechadinho. Fazer o mesmo exemplo, um raciocínio do exemplo anterior. Quero saber quantas caixas eu preciso para cobrir completamente o quadrado e mudando, né, alterando o tamanho dos lados desses quadradinhos. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um quadradinho. Se eu pegar um quadradinho, meu quadrado tem lado 1 por 1. Se eu pegar quadrados, caixas de lado 1 por 1, eu preciso de uma só para cobrir ele inteiro. Agora, se eu pegar caixas de lado meio, quantas eu vou precisar para cobrir esse quadrado? 1, 2, 3, 4. Se eu pegar caixas de lado 1 quarto, quantas eu vou precisar para cobrir esse quadrado? Vou dividir cada pedaço em 4 aqui, então eu vou ter 4 vezes 4, que é 16. Se eu pegar caixas, quadradinhos com A medindo 1/8, quantas eu vou precisar para cobrir todo esse quadrado? 8 vezes 8, 64. Bom, montando a tabelinha, igual no caso anterior, e esse processo pode continuar repetidamente, eu consigo obter essa relação agora. Que o número de caixas para cobrir, né, esse meu quadrado, ele é 1 sobre R ao quadrado, que é equivalente a 1 sobre R, todo mundo elevado ao quadrado. Vamos ver se está ok? Vamos pegar aqui, ó, 1 quarto e 16 para testar. 1 dividido por 1 quarto ao quadrado vai dar 1 dividido por 1 sobre 16, que é a mesma coisa que 16. Pode fazer em qualquer linha que fechou. E esse 2 aqui, como eu estou trabalhando com quadrado, tem a ver com a dimensão do objeto em questão, que é 2. Bom, vou fazer o mesmo exemplo e vou fazer um aqui só para vocês entenderem o que aconteceria se eu mudasse, se eu não pegasse só uma unidade de comprimento, por exemplo, de segmento igual eu peguei. Para vocês entenderem um processo mais geral. Então, vamos supor agora que eu tenho um segmento que o tamanho dele é de 2 unidades, tá? Se eu pegar, então, uma caixa com lado de medida 2, eu vou precisar de uma só para cobrir ele. Agora, se eu pegar uma caixa que tem lado de medida 1, eu vou precisar de 2 para cobrir ele. Se eu pegar uma caixa com lado de medida meio, eu vou precisar de 4 para cobrir ele. Se eu pegar uma caixa com lado 1 quarto, eu vou precisar de 8 para cobrir ele. Então, fazendo a mesma tabelinha, o que a gente tem agora? Que nesse caso, a quantidade de caixas para cobrir, né, todo o meu segmento é 2 vezes 1 sobre R, que é 2 vezes 1 sobre R elevado a 1. Então, de maneira geral, o que vai acontecer? Essa constante que aparece na frente do fator aqui, 1 sobre R, fator de redução, ela tem a ver com o comprimento, né, que a gente está trabalhando. Se eu trabalhar com um segmento de medida 2, 3, essa constante vai variar, 2, 3. Se fosse, por exemplo, quem quiser testar um quadradinho com lados 2 por 2, essa constante aqui vai dar 4 e vai dar 1 sobre R ao quadrado. Então, o expoente vai ter a ver com a dimensão, né, do objeto que eu estou trabalhando, e essa constante que multiplica aqui na frente tem a ver com o tamanho aí do objeto que eu estou trabalhando. Pensando nisso, então aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu consigo reunir todo mundo e escrever de uma forma geral que o número de caixas pode ser C, 1 sobre R elevado a D. Esse C aqui é uma constante e o D é a dimensão. Usando esse raciocínio, eu consigo, então, calcular com essa fórmula aí que a gente deduziu, não de uma maneira formal, deduziu só fazendo exemplos, tá? Para formalizar isso daí eu preciso de mais conceitos.
Vamos tentar aplicar isso aí em alguns fractais que a gente viu, alguns fractais clássicos, para ver como é que a gente acha a dimensão desses fractais usando essa fórmula aqui. Então, vou começar, por exemplo, com o triângulo de Sierpinski, tá? Esse é bem bonitinho de trabalhar com esse método box count. Ó, para facilitar, eu vou considerar a medida aqui. Lembra, o triângulo ele é gerado a partir de um triângulo equilátero, né? E eu vou supor que a medida dos lados dele seja 1, só para facilitar o processo, a visualização. Então, eu vou precisar, se eu pegar uma caixa com lado medindo 1, que eu esqueci de escrever aqui embaixo, eu vou precisar de uma única caixa, um único quadradinho para cobrir o triângulo todo. Vamos lá. Se eu pegar caixas agora de lado meio, eu vou precisar de 3 para cobrir o triângulo todo. Essa daqui é até dispensada, porque não tem nenhum pedacinho do triângulo aí. O que a gente tem que ficar atento no triângulo de Sierpinski é a partir aqui, ó, de caixinhas de medida 1/4 para frente. Por quê? Se eu pegar caixas de lado medindo 1/4, quantas eu vou precisar para cobrir o triângulo? Bom, por que essa daqui foi retirada, hein, que eu não estou contando? Porque essas caixas precisam conter pelo menos uma parte do objeto. E lembra que na construção do triângulo de Sierpinski, a gente constrói, né? Pega os pontos médios, liga e tira o triângulo do meio. Esse triângulo do meio que eu retirei, esse quadradinho aqui que foi retirado dessa contagem, estava inteiramente contido nesse triângulo que eu retirei. Por isso que eu estou tirando ele aqui da contagem. Então, o que sobra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas para cobrir o triângulo de Sierpinski quando elas têm lado de medida 1/4. Se eu for para lado de medida 1/8, vão ter vários buraquinhos aqui que estão caindo nesse caso que eu disse, né? Dos triângulos que a gente retirou da construção, e vai sobrar para mim 27 caixinhas para cobrir todas elas. Então, fazendo a mesma relação aqui, construindo a tabela, e sabendo da fórmula anterior, a gente vai usar ela e tentar achar a dimensão desse triângulo de Sierpinski. O que eu vou fazer? Vou assumir que o C é 1, por quê? Porque eu peguei o triângulo de lado 1, né? Só para facilitar aqui nas contas. Vou considerar o seguinte, na tabela, vou aplicar aqui qual das iterações da tabela? Qualquer uma delas, tirando 1 por 1, né? De meio para frente, qualquer uma delas, se eu aplicar, vai dar a mesma dimensão do triângulo de Sierpinski. Mais na frente eu vou explicar por que qualquer uma vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, então vou usar essa aqui. Vou pegar a caixa de lado medindo 1/4 e o número de caixas para cobrir 9. Então, eu vou substituir na fórmula N de R por 9 e o fator o Rzinho aqui, que é o lado da caixa, né, por 1/4. Então, vai ficar assim, ó. 9, 1 dividido por 1/4 elevado a D, é igual a 9 igual a 4 elevado a D. Preciso tombar esse D aí, a dimensão, que é quem eu quero achar. Vou aplicar o logaritmo aí dos dois lados, tombar esse expoente, e depois o D vai ser log de 9 sobre log de 4. Então, a dimensão do triângulo de Sierpinski é aproximadamente 1,585. É um fractal, olha lá, a dimensão não deu inteira, e aí vai medir um pouquinho mais de complexidade, de ocupação no espaço desse triângulo. Então, 1,585. Se quiser fazer o teste, faz o teste para meio e 3, 1 sobre 8 e 27, dá a mesma aproximação, tá? Mesmo carinha aqui, a mesma dimensão. Daqui a pouco eu falo por que isso acontece. Vamos ver um outro fractal clássico que a gente, lá no começo, construiu, o conjunto de Cantor. Como é que eu posso aplicar esse método box counting para o conjunto de Cantor? Vamos lá. O conjunto de Cantor é aquele 1, vamos recordar, tem um segmento de medida 1, divide em 3 partes, tira do meio. Os que sobraram, divide em 3 partes, tira do meio. Dos que sobraram, divide em 3, tira do meio e assim por diante. Estou pegando aqui uma faixa, tá? Do conjunto de Cantor lá para baixo. Não interessa em qual iteração tá, só um processo. Bom, se eu começar então com caixas de lado de medida 1/3. Bom, eu sei que do começo ao fim, né, no segmento inicial, valia 1. Então, dividi em 3 e tirei o do meio. Então, essa partezinha do meio, essa caixa que eu teria aqui no meio, não vai aparecer. Não está cobrindo ninguém do conjunto. Então, eu só vou ter duas aqui de lados medindo 1/3, cobrindo o conjunto de Cantor. Se eu pegar agora 1/9, né, o lateral dessa caixinha,
Então, o número de caixas que eu vou precisar são 4, visto que no próximo processo aqui, ó, essas caixinhas que estão aqui no meio, elas não são contadas, não tem ninguém do conjunto de Cantor aí. Se eu pegar 1 sobre 27, agora eu vou ter 8 caixinhas para cobrir esses pedaços do conjunto de Cantor. E assim por diante. Usando, então, a tabelinha, tá aqui, e a fórmula que a gente viu anteriormente. Então, a gente fica com... Vou aplicar essa primeira iteração aqui. Ah, quero aplicar a segunda ou a terceira. Vão ter o mesmo resultado. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, o que eu vou fazer? Vou considerar a primeira. O número, quantidade de caixas, 2, e o lado das caixas medindo 1/3. Então, o que vai acontecer? 2 é igual a 3 elevado a d. Preciso tombar esse d, que é a dimensão que eu quero calcular. Log de 2 vai ser log de 3 elevado a d. Tombo o expoente. Quem que vai ser minha dimensão? Log de 2 sobre log de 3, que é aproximadamente 0,63. Também é uma dimensão quebradinha e fracionária, tá? Bom, então, vamos tentar analisar essa formulinha que a gente está fazendo até agora, está usando? Constante, o número de caixas é uma constante, né, que depende da medida dos lados, aí que eu estou trabalhando, vezes 1 sobre R, onde R é o tamanho das laterais dessas caixinhas, elevado a D, onde D é a dimensão. Mas o que acontece com essa fórmula? Em alguns casos, onde ficar fazendo o valor dessas tabelas não é tão legal, não é tão simples, né? Como é que eu faço nesses casos? Como é que eu vou proceder para estimar a dimensão, usando esse método box count, para fractais mais irregulares, ou situações que a geometria euclidiana é mais limitada? O que eu vou usar aqui para me auxiliar? Para auxiliar a visualização, uma melhor visualização de vocês. Eu vou usar o círculo, tá? Por que eu vou usar o círculo? Porque o círculo, até então, tudo que a gente está trabalhando, não sei se vocês perceberam, a lateral é bem regular, né? É ou um segmento, ou um quadradinho, serpins, que a lateral é regular, o canto, tudo regularzinho, né? Tem a ver com segmentos que eu fui cortando, particionando. Mas o círculo não. O círculo não é retinho, as laterais, né? O que acontece, então, nesse caso? Que é a mesma ideia que vai acontecer para outras figuras irregulares que a gente possa tomar. Então, vamos lá. Para entender o que acontece com esse método box count, para calcular essa dimensão do círculo, vamos fazer um processo comparando esse círculo com o quadrado que a gente acabou de ver, para entender um pouquinho a diferença dos dois. E para facilitar o entendimento, eu vou pegar esse quadrado inicial de medida de lado de tamanho 1 e o círculo com diâmetro 1, só para eu poder comparar exatamente a quantidade de caixas, para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, a primeira iteração aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, primeira iteração não, a primeira que eu vou mostrar para vocês, né? Se eu pegar caixas de lado de medida meio, no quadrado, eu vou precisar de 4 para cobrir ele todo. No círculo, também vou precisar de 4 para cobrir ele todo. E aí, tudo bem. Vamos para o próximo passo. E se eu pegar agora caixas, quadradinhos, caixas, né, que a gente fala, de lados com medida 1/8. Quantos eu vou precisar para cobrir meu quadrado? Ao quadrado, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 8, 64. E o círculo, se a gente for contar todos que tem pelo menos um pedacinho do círculo, deu 52. Espera aí, vamos lá, então calma. Para calcular a dimensão até agora, o que eu tinha falado é que eu precisava só do número de caixas para cobrir e do tamanho das laterais, né, dessas caixas, pelo método box count, não era isso? E já dava a dimensão de boa, certinho. Mas olha aqui, o círculo e o quadrado têm a mesma dimensão, a gente sabe, a dimensão dos dois é 2. E como é que agora deu uma diferença aí na quantidade de caixas que eu precisava para cobrir? Então, o que aconteceu de errado? Se eles vão ter a mesma dimensão e agora estão sendo cobertos por caixas diferentes. O que aconteceu é que, no caso do círculo, quanto menor for o tamanho dessas caixas, da lateral das caixas, melhor eu vou conseguir cobrir ele. Por que isso não acontecia, essa deficiência, digamos assim, não acontecia no quadrado?
Porque o quadrado, eu estou cobrindo um quadrado por quadrados. Então, não vai ter sobra. Então, por isso que eu falava assim para vocês, para calcular na fórmula, tanto faz usar qualquer passo da iteração que vai dar certo, vai dar o mesmo resultado final. Porque a gente estava cobrindo caixas, né, um quadrado por caixas quadradas também. Eu estava cobrindo um segmento que é regular, lateral bonitinha, não tem rugosidade nenhuma, por um carinha quadrado, reto. Estava cobrindo Sierpinski, que as laterais são retinhas, por quadradinhos, que também se encaixavam bem, muito bem ali. Então, não tinha sobra nesses casos. Por isso que tanto fazia eu pegar qualquer etapa da iteração, tacar na fórmula, que a dimensão sempre dava igual. Agora, objetos mais irregulares, aqui eu usei o círculo, que não é tão irregular assim, mas tomei ele como exemplo, só para vocês, porque vocês já sabem a dimensão do círculo, só para entender que deu um pouquinho de diferença. Então, na verdade, então isso vai sugerir para a gente que quando eu já fui para um exemplo, por exemplo, o círculo, essa fórmula não é sempre verdadeira. Eu preciso de algo mais. O que eu preciso? Para cobrir melhor esse círculo, para dar uma dimensão mais aproximada, eu preciso que o tamanho aí dessas caixas, desses quadradinhos, as laterais, seja cada vez menor. Eu vou precisar de mais caixas para cobrir melhor o círculo e dar uma dimensão mais aproximada da dimensão real dele. Então, o que eu vou fazer nessa fórmula? Como fica a fórmula geral? Eu vou fazer se R cada vez menor. Então, eu vou fazer se R tende a zero. E daí que, por exemplo, quando você, por curiosidade, se alguém quiser dar uma olhada, a fórmula geral é essa, tem essa cara, só que ela calcula antes um limite quando esse R tende a zero. Por quê? Para trabalhar com todas as particularidades de qualquer objeto. Mais irregular, por mais que ele seja irregular, por mais que a lateral não seja retinha, tá? Então, da onde vem a necessidade, né, de fazer esse R tender a zero de objetos onde eu preciso caixas cada vez menores para cobrir melhor e dar uma dimensão mais aproximada da dimensão real. Então, como é que eu faço para calcular? Vamos um jeito de calcular a dimensão do círculo usando o método box count. Vamos ver como é que a gente faria? Eu vou considerar essa expressão, então, número de caixas, igual a C, 1 sobre R, que é o tamanho das laterais das caixas, elevado a D, quando esse R vai para zero. Aqui ficou feia essa figura, tá? Porque eu fiz a mão e tirei foto, mas... Então, o que eu estou fazendo? Estou considerando um círculo qualquer, tá? Nesse primeiro aqui, à esquerda, eu considerei caixinhas de lado meio. Nesse segundo, aqui à direita, eu considerei caixinhas de lado 1/4. Eu fiz a contagem para vocês e acreditem que quando eu peguei essas de lado meio, eu contei 260 para cobrir todo o meu círculo. 260 caixas. Quando eu peguei 1/4, eu contei 992 caixas. O que eu vou fazer? Só com esses dois, eu vou tentar usar a fórmula geral e obter uma estimativa para a dimensão do círculo. Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer? Vou deixar essa fórmula com uma cara um pouco melhor, para que eu consiga depois aplicar os dados que eu tenho. Então, na prática, quando a gente trabalha com objetos mais irregulares, a gente trabalha com essa fórmula da seguinte maneira. Eu vou aplicar o log dos dois lados. Como aqui eu tenho um produto, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar na soma, propriedade de log. Como eu tenho um expoente, eu vou tombar esse expoente. Então, log de MR é log de C mais D, log de 1 sobre R. Na prática, essa é a fórmula mais usada para trabalhar com essas dimensões, quando a gente vê box count, né? Trabalha com ele. São equivalentes, né? As duas. Eu vou trabalhar com essa aqui. O que eu vou fazer nela? Eu vou pegar esses dois dados que eu tenho na tabela. Eu vou chamar o R igual a meio de R1, o NR 260 de N1, o R igual a 1/4 de R2 e o N 992 igual a N2. Eu vou substituir os dois na fórmula, tá? A constante C é a mesma para os dois, porque ela tem a ver com o tamanho, né, do objeto, e o objeto é o mesmo. Então, vai ficar assim, ó. Substituir o N1 R1, substituir N2 R2. Eu vou subtrair a de cima da de baixo. Então, vou ficar log de N1 menos log de N2 igual a D log de 1 sobre R1 menos log de 1 sobre R2. O C caiu fora. Então, o D ficou log de N1 menos log de N2 dividido por log de 1 sobre R1 menos log de 1 sobre R2. Colocando aqui, substituindo os pontos que eu chamei de N1 e de N2,
Então, eu fiquei com log de 260, que era o N1, o R1 era meio, o N2, 992, e o R2, 1/4. Fazendo os cálculos, né, eu obtive uma dimensão aproximada de 1,93. Bom, por que não deu 2 se a dimensão do círculo eu sei que é 2? Porque ali, por mais que eu fiz uma boa aproximação de caixinhas, peguei caixinhas bem pequenas para cobrir o círculo, eu preciso fazer esse R tender a zero, essa lateral da caixa tender a zero. E se eu fizer, então, cada vez menor, eu vou conseguir aproximações cada vez melhores. Por isso que na formulação geral, como eu já tinha comentado, a gente trabalha com limite junto com essa fórmula aqui da dimensão. E esse limite fazendo esse R tender a zero, fazendo esse tamanho da lateral da caixa ficar cada vez menor, que a gente consegue aproximar, uma ótima aproximação, né, para o cálculo da dimensão de objetos que têm mais rugosidade para calcular. Tá? Aqueles que são retinhos, qualquer iteração já dá o valor, que foi o caso dos que a gente fez anteriormente. Devido ao nosso tempo, né, que já está quase acabando, a gente já está quase nos finalmente aí, meu objetivo foi fazer o seguinte, mostrar para vocês como é que funciona o método, tá? E como é que a gente vai avançando na formulação para chegar na forma geral, que seria essa fórmula NR igual a C, log de 1 sobre R elevado a D, quando R tende a zero. Essa é a fórmula geral. Quem tiver curiosidade e quiser ver uma demonstração formal disso, não daria tempo para a gente fazer, eu vou apresentar nas referências, tem um livro do Mandelbrot, ele faz bonitinho, só que a teoria por trás, né, envolve um pouquinho de teoria de espaços métricos e topologia para a gente conseguir demonstrar mais bonitinha essa fórmula de uma maneira mais geral. Bom, essa dimensão aqui, ela é muito, muito utilizada, né? Por exemplo, vou colocar alguns objetos naturais que foram calculados em artigos e que conseguiu achar a dimensão desses objetos usando o método box count. Por exemplo, se eu pegar o sistema fluvial aqui do Rio Amazonas, né? A dimensão dele é 1,85. Aqui está o artigo que calculou usando o método box count, tá? Então, conseguiu se calcular esse sistema fluvial do Rio Amazonas, né? A dimensão usando o box count e deu 1,85. Outra coisa também, a dimensão fractal dos relâmpagos, né? No espaço tridimensional, 1,51. Foi feita nesse artigo aqui também usando o método box count. A mesma ideia que a gente está trabalhando. A dimensão fractal dos angiogramas dos rins, né? O que é o angiograma do rim? Coloquei até entre parênteses. A radiografia dos vasos sanguíneos dos rins, ela é 1,61, foi calculada nesse artigo aí, também usando o método box count, né? Mais particularidades, envolvendo a formulação mais geral de limite, mas a ideia do método é a mesma geométrica que eu passei para vocês. Bom, então, outro ponto positivo desse método box count, né? O processo construtivo que eu apresentei para o cálculo da dimensão, ele vai servir como uma espécie de ponte ou ponto de partida, à medida que a gente começa a pensar em escalas de forma mais geral, em comportamento fractal ou objetos irregulares, né? Tem que ser fractal também, a gente consegue. E para desdobramentos do tempo em distribuições estatísticas. Isso aqui é muito interessante dessa parte. Só que, rapidinho falando, né? Que aí seria uma parte mais futura, um próximo passo de trabalhar com essa dimensão, essa fórmula aqui que a gente chegou, né, com essa cara aqui do log, eu posso comparar isso aqui com uma forma de equação de reta. Esse 1 sobre R eu vou escrever como R menos 1, então esse pedaço, essa última parcela vai virar menos D log de R, e eu vou considerar ela como Y igual a mx mais b. Então, como é que eu vou achar, construindo alguns pontos, eu consigo construir a reta. Se eu achar a inclinação dessa reta, né, equivalente aqui, o que a gente tem, se eu achar a inclinação dessa reta, menos d, né, vai dar a inclinação da reta. Ou seja, eu consigo achar a dimensão trabalhando só com a parte de transformando isso daí em equação de reta. O pessoal que usa muito isso é o pessoal que trabalha com essas distribuições estatísticas, né? Então, e com isso a gente consegue modelar um monte de coisas. Segmentação de imagem é feita com essa distribuição estatística, análise de dado,
A parte de detecção de tumor e cisto, tem essa parte de distribuição estatística também, que envolve método box count. E aí eu consigo modelar nuvem, caracterizar rocha, e muita coisa é legal para trabalhar, tá? Então, assim, a ideia que eu tinha para passar para vocês é bem geométrica, tem uma gama de coisa para estudar de dimensão, quem tiver coragem, paciência. Esse é o livro que eu falei do Mandelbrot, ele prova essa fórmula bem geral, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Aqui tem 2 TCCs legais, são de alunos meus, estudaram. Esse aluno, ele estudou uma outro tipo de dimensão de fractal, que é a dimensão de Hauser. Essa daqui envolve bastante espaço métrico, um pouquinho de topologia. E essa aluna aqui, ela mexeu um pouco mais de fractal, também com espaço métrico, mas fractal computacional. Fractal aplicado na parte computacional, na parte de imagem, processamento de imagem. Então, dá para fazer bastante coisa aí com essa teoria de espaço fractal. Então, obrigado pela paciência de vocês, pela atenção, obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado, pelo menos entendido um pouquinho da ideia aí, da dimensão pelo método box count. Muito obrigado, professora. Excelente, muito boa palestra. Agora nós abriremos para possíveis dúvidas, perguntas. Quem tiver alguma dúvida e quiser mandar no chat, eu leio. Quem quiser abrir o microfone e ou a câmera, levanta a mão que eu chamo. Obrigada, Milena. Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar? Isso mesmo, perguntar? Pio. Aproximadamente o número de ouro, isso mesmo. Obrigada, Pio. A gente mostra coisa só geométrica, engana os alunos, né? Depois, na hora que vai estudar, a parte grossa de matemática assusta, né? Não é nada. Obrigada. Bom, acho que ninguém tem perguntas. Eu só queria pedir para... o Pedro Otávio. Pode falar, Pedro Otávio. Pode perguntar, Pedro. Qual que é a dimensão da curva de Koch? Do decote, né? Eu ia colocar ela também, aí eu vi que estava ficando muito longa e que não ia dar tempo, tá? Peraí, eu acho que eu tenho até a figurinha dela aqui, quer ver? Que dá para a gente analisar. Ela é 1,13, 1,15, quando você calcula. Quer ver? Rapidinho, deixa eu pôr ela aqui, que eu acho que eu tenho... Aqui, achei ela. Bom. Curiosidade, aqui, ó. Eu tinha feito, aí depois eu falei, não vai dar tempo, fica muito grande, ó. Você pode cobrir, tá vendo? Por caixas de medida 1/3 de 3, 1/9 eu vou precisar de 12, 1/27 eu vou precisar de 48. Então, como ela você consegue aproximações, né? Cada uma dessas aqui, se você for fazer, cada uma vai dar 1,13, 1,15, 1,17. Esse é um dos casos que você teria que fazer com aquele limite, né? Do R tendendo a 0 pela rugosidade da lateral. Mas ela é perto aí de 1,2, mais ou menos, quando você for fazer pela ideia do log. Tá bom? Eu tinha pensado em fazer ela, mas aí eu vi que não ia dar tempo. Tudo bem, Pedro? Você disse a pergunta? Só um pouquinho. Será que eu consigo fazer perguntar alguma outra coisa antes do Sérgio prosseguir? Sim, pode ficar à vontade. Mas é sobre mais um fractal, assim, um fractal que recentemente eu tive contato, assim, por curiosidade, eu fui pesquisar, mas que eu não sei se o pessoal fala muito dele, que é o gráfico da função de Weierstrass. Sei. Você tem alguma ideia, assim, você tem alguma noção de qual seria a dimensão desse fractal? Não, dele eu não tenho calculado, dele eu precisava desenhar para fazer para você. Dele eu não tenho calculado exatamente qual que é, não. Mas dá para a gente fazer por caixinhas também. Ó, se você quiser pensar e depois você me manda, a gente pode conversar dele. Tá? Esse é interessante, é um dos mais recentes. Tem umas aplicaçõezinhas legais dele. Se você quiser depois conversar, tá? Tá bom, muito obrigado. Nada. Uma pergunta, Pedro? Então... não, pode prosseguir. Então, eu vou passar a palavra para o Sérgio. Professora, primeiramente, palestra excelente, eu adorei, eu acho muito lindo a topologia. Obrigada. E eu só queria saber se essas caixas que a gente cobre, os fractais, os exemplos que você pegou são exemplos que a gente cobre por caixas bidimensionais, né?
Teria alguma generalização disso para dimensões superiores? Então, o box count especificamente são essas caixas bidimensionais. Esse box count, sim, tá? Aí tem outros tipos de dimensões que você consegue calcular, e tem algumas dimensões mais avançadas que aí você trabalha com equivalentes a caixas, mas aí não seria mais o nome de caixa, né? Em outras dimensões. Mas o box count são bidimensionais que a gente trabalha. Tá? Entendi. Esse especificamente. Mas tem casos de recobrimento, digamos assim, né? De dimensões maiores. Certo, certo. Obrigado, era só isso. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida que queira mandar no chat ou que queira já perguntar? Obrigada, aqui? Gorete. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu quero agradecer novamente a professora doutora por tirar um tempinho, poder vir aqui dar essa excelente palestra. Eu gostaria de pedir a todos aqui que ligassem os microfones, as câmeras, para uma salva de palmas para a professora. Só. Será que eu vou ver um monte de gente assim? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, por rever um monte de gente, das meninas, tá? Sempre quando precisar, pode chamar. A gente inventa alguma coisa diferente e fala. Obrigada a você, Ana Paula, por ter aceito o convite, por ter nos prestigiado. A gente fica muito feliz e parabéns pela palestra, foi excelente. Obrigada. Eu amei. Acredito que todo mundo gostou muito, ficou entusiasmado com o assunto. Isso. Vamos estudar, que tem bastante coisa legal para estudar nisso aí. Pois é, gostei muito. Obrigada, Ana Paula, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Meninos, boa tarde para todo mundo, viu? Para você também, tudo de bom, viu? Tchau. Estamos sempre de portas abertas. Acho aqui também. Tchau, tchau. Muito bom a sua fala. Ah, tá. Eu te vejo semana que vem, Flávia. Semana que vem é mais pesado, porque semana que vem é antropologia. Logo cedo, né? Ainda bem que é de manhã, que a gente acorda com a cabeça. Exatamente. Acorda bem, né? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Ana Paula. Tudo de bom. Tchau, Gorete. Com Deus. Você viu lá minha mensagem, né? Não vi, Flávia. No WhatsApp. Não, que eu só respondi o que você me perguntou, tá? É sim. Ah, sim, sim. Tá bom? Então, eu acho que vou perguntar para a Hermínia. Ela deve saber. Mas eu acho que não, acho que é porque... Só pelo fato de estar aqui já é, né? Não, por causa de estar no sistema. É. Entendeu? Tá no sistema, bom. então aí já não tem... o nome é Não esse. tem erro. Não tem dúvida. Ó, Obrigada, Flávia. até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.